Se levantar, o rosto dele se transformou, ele ficou estranho, me segurou por aqui, começou a me esfaquear ali. Cortou toda a minha roupa. A paz do Senhor, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um dia do Haddad News. Estamos aqui no terceiro dia do Profetiza 2025 e hoje, na parte da manhã, esteve conosco aqui o grande conferencista, pastor Moisés Eupodinho. A paz do Senhor, pastor, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, é um privilégio estar com vocês aqui nessa linda festa e nessa manhã tão abençoada. Amém, glória a Deus. Vamos começar com uma perguntinha aqui. Como foi o seu primeiro chamado para o ministério? Como foi o seu chamado para o ministério? Para o ministério, em 1996. Agora, o meu chamado divino foi quando criança. Eu senti a chamada divina quando eu ainda era criança. Fui batizado com o Espírito Santo ainda criança, né? Passei um tempo depois da minha adolescência, um tempo de muita rebeldia. Mas em 1996 eu assumi verdadeiramente esse chamado. Fazem 28 anos que você está nessa jornada magnífica. E conta pra gente qual a sua passagem favorita da Bíblia. Salmo 144. Bendito seja o Senhor minha rocha, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Então você lê também. Alguma mensagem que o senhor pregou e te marcou muito? O senhor se recorda aí? Mensagem aqui. Já preguei centenas, Deus já me deu condição de pregar centenas de mensagens, mas uma das mensagens que mais marcou meu ministério é uma mensagem que eu prego sobre o filho pródigo. Essa é uma mensagem muito especial para mim. Qual um conselho o senhor daria para os jovens e adolescentes? O conselho que eu daria alguns, né? Mas um em especial, como a gente está falando sobre evangelho, é viver o mesmo evangelho em outra geração, que para mim acho que é uma das coisas mais complexas e difíceis que pode existir. Você imagina que a geração mudou e o evangelho não mudou. O mundo mudou e a Bíblia não mudou. A política mudou e o mundo não mudou. O tempo mudou e a Bíblia não mudou. Então o maior desafio é viver o mesmo evangelho em outro tempo. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não muda, né? E o evangelho também. Agora, eu acredito que a última geração, que é essa, pegou a parte mais difícil. Porque até 40 anos atrás, a própria cultura contribuía. Tinha ditadura, me perdoa, tinha censura, nas escolas o ensino era sadio, não podia passar qualquer coisa numa rádio, numa televisão, não tinha internet, não tinha vídeo. Então era uma vida muito mais saudável e mais simples. Então eu acho que hoje o nível de tentação e sedução é muito grande. Você imagina que um jovem passa 1h30 no culto, ouvindo um pregador, mas ele passa 4 horas na faculdade ouvindo um militante, cara. É muito, entendeu? E é todo dia. O desafio é muito grande. Então fica a dica aí, jovem adolescente, permaneça, fica firme nos caminhos do Senhor Jesus. Já que o senhor deixou um conselho para os jovens e adolescentes, agora você vai deixar um conselho para os casais. Eu vi uma entrevista que o senhor deu lá no podcast, o Eu Acredito Podcast, que o senhor mencionou a sua esposa, que ela foi uma grande intercessora no seu ministério, uma grande amiga e ajudadora. Então, deixe um conselho para os casais. Olha, eu tive várias crises assim no meu casamento, principalmente no começo, porque eu morei sozinho muito tempo antes de casar. E então você acaba tendo uma vida assim mais solitária. Quando você vai viver a dois, é uma adaptação. Então no começo do meu casamento, às vezes eu chegava a pensar assim, poxa, será que eu fiz certo? Será que vai dar certo? Será que eu devo continuar casado? Até eu descobrir que amar é muito mais um mandamento do que um sentimento. Amar é uma decisão, cara. Perdoar é uma decisão, suportar é uma decisão. O problema é que as pessoas hoje, os casamentos estão indo à falência com muita rapidez, não é porque não era para dar certo, é porque as pessoas não esperam dar certo. Ninguém tem paciência, todo mundo quer ser feliz na hora dele, todo mundo quer colher hoje, e não é assim que funciona. Você tem que aprender a abrir mão, você tem que aprender a suportar, perdoar, esperar, chorar, padecer. Aí eu não aceito, então perde, é assim, cara. Então entra no sistema normal do mundo, que com Deus não é assim, entendeu? Vivendo e aprendendo. E ao longo dessa jornada de viagens e ministrações, o senhor tem algum segredo antes de o senhor ministrar, como o senhor prepara os seus estudos? Você pode revelar pra gente? Posso. Sim, na verdade nem tem segredo. As mensagens que eu prego são mensagens muito simples, né? E são mensagens de aplicação pessoal. Eu nunca fui um pregador mais profundo no quesito a teologia sistemática. Eu sou um pregador da teologia prática, né? E
Eu acho que você nunca deve abandonar a oração, a leitura da palavra, o temor a Deus. E se tem uma coisa que o altar não permite, não aceita, não suporta e não tolera, é a soberba e a vaidade. Uma vez que você subiu no altar, você está subindo para servir a igreja. Você não tem que se promover, você não tem que se sair bem, você não tem que ser aplaudido, você não tem nada, você está ali para servir, só isso. Passou disso, eu tenho um versículo que eu leio todas as vezes, eu cito na hora de pregar, quando eu ajoelho, todos os dias, isso é uma rotina. Um versículo que está escrito no livro de Salmos, um verso. Não a nós, não a nós, mas somente ao teu nome, Senhor. Eu não quero nada. Só quero minha alegria, ver os irmãos se alegrando, gente se salvando, né? O Senhor já cuida da minha família. Eu não quero nada mais do que isso. Glória, poder e majestade só pertence a Deus. Né? Permaneça o segredo particular com Deus. E conta pra gente o seu maior testemunho. Mas eu vou contar um testemunho aqui da época da minha conversão. Eu estava desviado do evangelho, eu tinha 16 anos, 17, e eu estava num baile com alguns amigos, e eu percebi quando uma pessoa se aproximou aqui, do meu lado direito, e chegou a boca bem perto do meu ouvido e falou audivelmente assim: eu vou lhe matar antes que você complete 24 anos de idade. Quando eu olhei para o lado, não havia ninguém. Passou 15 dias, eu voltei no mesmo baile. Um bêbado caiu na calçada, com uma bicicleta, eu fui ajudar o bêbado a se levantar. Na hora que eu fui ajudar ele a se levantar, o rosto dele se transformou, ele ficou estranho, me segurou por aqui, começou a me esfaquear ali. Cortou toda a minha roupa, tudo, mas não conseguiu me alvejar, não conseguiu me matar. Ali naquele mesmo lugar onde o diabo disse que me mataria, ele tentou me matar. E ali começou um processo de conversão na minha vida ali. Porque eu comecei a buscar a ajuda de Deus ali, porque eu percebi que o diabo queria tirar minha vida. E se eu não viesse para Cristo, provavelmente tiraria. Graças a Deus, cheguei a tempo. Graças a Deus. E no decorrer desses anos, no pleno século XXI, em meio a tantas mudanças que vem havendo dentro da igreja, o que o senhor espera para a igreja nos próximos anos? De modo geral, mundial, todas as igrejas. O que o senhor espera? Literalmente o que eu espero, não pela fé. Porque pela fé eu espero. Pela fé eu espero um avivamento. Pela fé eu espero um quebrantamento. Pela fé eu espero uma mudança. Agora, na ótica humana, uma piora aguda, rápida e destruidora. Que é o que vai acontecer. Na ótica humana é o que vai acontecer. Literalmente. As leis vão trabalhar e a doutrina vai se frouxar. Correto? Vai começar a haver uma perseguição contra o que pregamos e falamos. E como nós somos uma igreja hoje, nós não somos a igreja primitiva, nós não somos a igreja do primeiro século. Nós somos a igreja acostumada com liberdade, com alegria. Então, a maioria das pessoas vão se render e vão se acovardar. E o senhor acredita que há tantas profecias que já se cumpriram da palavra de Deus? O senhor acredita que nós somos a geração do arrebatamento? Acredito. Eu até não duvido de que passe, porque o tempo de Deus o tempo de Deus não bate com o tempo da gente. A igreja primitiva já esperava Jesus voltar, mas pelos acontecimentos, pelo que vem acontecendo, as profecias estão se cumprindo com mais velocidade que antes, estão se cumprindo mais rápido. E isso é uma grande preparação do cenário para o anticristo, para as coisas finais, principalmente com o grande avanço da ciência e da tecnologia, que é o que vai preparar para receber esse governo mundial. Os sinais são nítidos, né? Só quando chega quem não quer ver. Exatamente. A mídia mesmo já lança para as pessoas para elas perceberem todo esse cenário que está sendo preparado, né? Que é justamente para a conclusão final da volta de Jesus. Pastor, conta pra gente qual a sua maior experiência com Deus. A minha maior, eu já tive algumas experiências com Deus, mas eu vou contar uma aqui.
Eu vou contar uma simples. Vou falar igual o Paulo. Eu não vou falar de uma espiritual, de alguma coisa que eu vi, ouvi, ou onde eu já fui, porque de repente ficaria mais complexo, né? Pra contar. Mas teve em 2006 eu passei por um processo financeiro tão difícil, tão difícil, tão difícil, que chegou um dia de manhã, eu não tinha dinheiro para comprar um pão francês, que era o da minha esposa gosta de pão, não fui na padaria comprar pão, leite, não, um pãozinho francês. E aí eu entrei no quarto, eu nunca fui de reclamar e de murmurar, eu entrei no quarto e falei assim, Senhor, eu não importo de ficar sem comer pão. Isso não me humilha, isso não faz eu pensar mal do Senhor. Agora, eu gostaria muito de dar um pãozinho para minha esposa comer de manhã. Ela gosta de tomar café com pão. Então, fiz a minha oração ali e comecei a balbuciar um hino da harpa. Sabe aquele hino que você fica assim, gaguejando, sem saber direito que não é? E eu lembrei o número do hino. Você lembra qual era, pastor? Não lembro. Mas se eu não estou equivocado, foi aquele hino. Queres neste mundo ser um vencedor? Eu acredito que foi assim. Aí eu fui procurar o número. Fui achar o número na harpa, procurar na harpa. Esse não e tal. Eu acho que foi assim, não lembro o número e tal. Quando eu abri a harpa, eu falei, já que eu lembrei desse hino, eu vou cantar esse hino. Quando eu abri a harpa, uma nota de R$50 daquela de banco, sacada em caixa eletrônica, aquelas que nunca foi dobrada. Novinha. Faz até barulho. Estava exatamente dentro da harpa, no lugar do hino. Aí eu cantei o hino, falei, Jesus, esse dinheiro aqui, Jesus. Ele falou para mim assim, vai lá e busca o pão. Então, R$50, mas para mim foi um testemunho que vale mais que 1 milhão. Incrível, né? Vamos fazer agora um ping-pong rapidão. Eu vou falar uma palavra, uma frase, o senhor vai me dizer em rápidas palavras. Um medo. Inferno. Jesus é tudo. Um milagre. Minha vida. Uma mulher da Bíblia. Esther. Um homem da Bíblia. Elias. Salvação é prioridade. Então, chegamos ao fim do nosso Haddad News. Quero te agradecer a presença Obrigado. do senhor, pastor, que esteve abrilhantando a sua presença aqui na parte da manhã do Profetiza. Eu que agradeço. Deus abençoe sua vida e deixe suas considerações finais, uma mensagem para os nossos ouvintes. Amém. Meus irmãos, eu quero agradecer. Primeiro, eu quero agradecer ao pastor, presidente, pastor Vilmar, toda a coordenação da juventude por essa linda festa Profetiza 2025. E deixo aqui uma palavra para você e para sua família. Se caiu, levanta. Se está fraco, busca força. Se desanimou, se anima. E lembre de uma coisa, enquanto há vida, há esperança. Só não desista, porque Deus não tem prazer naqueles que olham para trás. Que Deus te abençoe. Amém.